Jesus apareceu-lhes e disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo, mas quem não acreditar será condenado. Eis os milagres que acompanharão os que acreditam. Expulsarão os demónios em meu nome. Falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. E assim o Senhor, depois de ter falado com eles, foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Eles partiram a pregar por toda a parte e o Senhor cooperava com eles, confirmando a sua palavra com os milagres que a acompanhavam. Vamos todos responder, por favor, como são admiráveis, Senhor, as vossas obras. Como são admiráveis, Senhor, as vossas obras. Bendito sejais, Senhor, sabedoria eterna, que iluminais a inteligência dos homens e com a vossa bênção fazeis progredir as suas iniciativas, oremos ao Senhor. Como são admiráveis, Senhor, as vossas obras. Bendito sejais, Senhor, que quereis reunir em Cristo os vossos filhos, dispersos por causa do pecado, para que formem toda a terra uma só família, oremos ao Senhor. Oremos. Humildemente vos bendizemos, Senhor Deus omnipotente, que iluminais e acumulais o homem a investigar os mistérios da natureza e aperfeiçoar as maravilhas do universo por vós criado. Olhai com bondade para os vossos servos, que vão utilizar estes instrumentos extraordinários que se dedicam à cultura, através do centro interpretativo da Rota do Românico, fruto do longo e laborioso esforço. Fazei que eles comuniquem a verdade, defendem a justiça, fomentem a caridade e propaguem a alegria e promovam entre todos a paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Deus abençoe em nome do Pai, do Espírito Santo. Está muito bem, está abençoada. Muito obrigado pela vossa atenção. Vamos agora proceder a um segundo ato. E eu depois, se o Presidente me der a palavra, como pároco e pela minha idade, queria dirigir-vos algumas palavras. Agora vais falar. Então, de seguida, vamos proceder ao encerramento da placa comemorativa. Chamo o Sr. Presidente da União de Freguesias de Viado, Gagos e Molares, Sr. José Peneda, o Sr. Padre da Paróquia de Viado, Dr. Aparecido Rodrigues, a Sra. Presidente do Conselho Diretivo da Associação Municípios de Ourifânica, Dra. Cristina Vieira, e o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sourico de Basto, Dr. José Peixoto de Lima.
deixar a todos um abraço muito amigo. Quero lembrar também muitas pessoas que têm estado connosco, dando coragem, fomentando em nós também a força para prosseguir este trabalho. Não foi fácil. Uma tarefa com algumas dificuldades, esta de levar por diante esta obra. E por isso hoje eu saúdo o Sr. Presidente da Junta da União de Freguesias, o Sr. que está sempre connosco, continuamente, conjuntamente com a equipa com ele trabalha. Saúdo também muitas outras pessoas que lhe têm dado a mão no sentido de melhorar este recinto, esta área. E por isso o Sr. Peneda, os seus hábitos levam a mal que eu insisto em quem nos ajuda. Mas o Papa diz que temos de ser gratos, dizer obrigado a quem tem estado muitas vezes, assim como o chefe de gabinete, o Sr. Presidente da Câmara, permanentemente, todos os dias. Isto aqui eram umas leiras, isto foi transformado, e não queria esquecer aqui aquele que foi Presidente da Câmara, o Sr. Dr. Albertino Mota e Silva, que na altura nos deu uma ajuda preciosa para elaborarmos esta obra com o acesso aqui do Estradão, e também prometeu que se conseguíssemos adquirir esta casa, a Câmara iria ter disponibilidade para a poder reconstruir e entregar à paróquia, porque em tempos fez parte deste aglomerado. E, finalmente, os últimos são os primeiros, os arcebispos primaz, D. Jorge Ortiga, queria estar aqui hoje. Esteve cá na inauguração das obras, é meu condiscípulo, mas ultimamente não tem passado bem e disse-me que não podia vir e, portanto, eu hoje estou também a fazer as funções de bispo. Não trago mitra na cabeça, mas trago o poder e o abraço fraterno dele para todos vós. E queria falar do Sr. Presidente da Câmara, do Sr. Presidente da Assembleia Municipal e também de todos os vereadores, mas destacar o cuidado e, digamos, a singular e preciosa colaboração do Sr. Dr. Peixoto Lima, grande amigo de há muitos anos, que foi o autor e o motor destas atividades. Nós tivemos esta obra quase embargada e ele dizia, vamos prosseguir, e ela fez. Depois houve um concurso e não tivemos êxito e dizer, nós vamos conseguir. E uma noite ligou-me, Padre Pacido, vamos lá abrir uma garrafica de champanhe e vamos levar ao conhecimento. A obra finalmente foi aprovada. Pessoa de coragem, pessoa que é tenaz, que não desanima, não anda por aí a esbracejar, não anda em cima dos andores, é um homem humilde que está com toda a gente. Ele vai-me perdoar esta referência, mas é dita com amizade e com o coração. Quero deixar nele um abraço muito amigo por tudo aquilo que fez e faz pelas nossas comunidades. E a todos aqueles que neste momento tomam parte neste ato tão solene, eu sinto-me também feliz no meio de vós. Sou o pároco desta comunidade, tenho responsabilidade, mas hoje sinto alegria em ver que esta residência paroquial tem agora uma função melhor, mais nobre, dedicada à cultura. E por isso a todos quantos colaboraram, trabalharam à excelentíssima Câmara Municipal, e digo outra vez, o Sr. Presidente da Junta e particularmente o Sr. Peneda, disse na altura que nós começamos as obras que iriam avançar com os cruzeiros paroquiais. E alguém dizia, Sr. Padre, isso é impossível. Ele não tem dinheiro, só se for roubado, ele não tem cara de ser ladrão. Mas diz ele, vou pavimentar e vou colocar os cruzeiros, lá estão. Os cruzeiros de Viado, muita gente não conhece, mas tem um itinerário bonito. E, sobretudo, o último cruzeiro tem aquilo que é raro, que é a simulação de uma urna onde Cristo, quando desce da cruz, é colocado. Era uma parte da história da nossa paróquia que nos faltava.
ela completou-se também pela sua coragem e pela sua tenacidade. Peço desculpa por me ter alongado, muito obrigado por me terem escutado. Vamos agora ouvir palavras muito mais sábias e mais apropriadas do que aquelas que eu disse, mas eu disse-as de coração e disse-as com muita amizade. Muito obrigado. Vai usar da palavra a senhora Presidente do Conselho Diretivo da Associação de Municípios de Douro e Tâmega, doutora Cristina Vieira. Muito boa tarde a todas e a todos. Queria naturalmente começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara e meu amigo Peixoto Lima. Queria cumprimentá-lo, nele e todos os senhores vereadores da Câmara Municipal aqui presentes. Cumprimentar também o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, António Machado. Cumprimentar também aqui o Sr. Representante da Comissão de Coordenação da Região Norte, Humberto Cerqueira, e sem antes, aliás, cumprimentar o nosso anfitrião aqui da Junta de Freguesia, o Sr. Presidente de Junta, que tive a honra de conhecer hoje, o Sr. Presidente da Junta, não, da União de Juntas de Freguesia, de Viade, Gagos e Molares, José Manuel Peneda. Cumprimentar também os restantes elementos das Juntas de Freguesia, das Assembleias de Freguesia e da Assembleia Municipal, e também os demais convidados aqui presentes, desde o empreiteiro, o arqueólogo e todos os outros que fizeram parte deste magnífico projeto que hoje aqui estamos a inaugurar neste dia, que é um dia de alegria para a comunidade. É um dia de alegria e eu queria dar-vos nota que, embora seja Presidente da AMDT e também Presidente da Câmara Municipal de Marcanaveses, é a primeira vez que venho aqui a esta Igreja de Viade, mas é que me deixei a conhecer-se, porque de facto o Sr. Presidente da Câmara, Peixoto Lima, nas nossas reuniões da Associação dos Municípios de Douro e Tâmega, tem falado frequentemente com muito carinho e com muito entusiasmo. Aliás, o entusiasmo que aqui foi reproduzido também e transmitido pelo Sr. Padre, que aproveito também para cumprimentar, que esteve connosco e que foi aqui transmitido daquilo que é a pessoa, e não só o Sr. Presidente da Câmara, mas também a pessoa do Peixoto Lima, que é de facto um homem com muito entusiasmo e um homem com muita humildade e que hoje aqui está, de certeza, muito feliz por ajudar a comunidade a inaugurar esta obra. E por isso eu nunca tinha vindo cá, mas era como se já conhecesse, que já ouvi falar de facto muito neste projeto do Centro Interpretativo da Igreja de Viade, Igreja Santa Maria de Viade. Este projeto é um projeto que faz parte da Rota do Românico e a Associação dos Municípios de Douro e Tâmega, em parceria com o município de Celurico de Basto e a Rota do Românico e a Paróquia de Viade, procederam à candidatura para adaptar este edifício, que é um edifício contíguo à igreja, para poder funcionar como um centro interpretativo da Rota do Românico. E hoje aqui estamos para inaugurar este centro interpretativo, que é uma intervenção que nos permite compreender melhor as origens e também as transformações que a Igreja sofreu ao longo do tempo, conduzindo-nos numa viagem que começa desde o século XIII até ao século XVIII. O projeto integrou a candidatura da Rota do Românico, Património, Cultura e Turismo, uma segunda fase, e foi promovido então pela Associação dos Municípios de Douro e Tâmega e financiado pelo Programa Operacional Norte 2020. Esta candidatura permitiu uma intervenção parcial do edifício, dotando-o de estruturas necessárias para o acolhimento ao público, para exposições, para divulgação cultural e para o desenvolvimento e alargamento do projeto pedagógico da Rota do Românico, que também aproveito para cumprimentar os técnicos que aqui estão, que têm feito um bom trabalho ao longo dos municípios todos, nomeadamente um trabalho de pedagogia com as nossas escolas para começarem a divulgar e têm feito aquilo que é o nosso património arquitetónico e cultural do território através da Rota do Românico. Este espaço expositivo, agora inaugurado, é complementado por 3 salas para apoio pedagógico, uma sala para apoio administrativo e uma instalação sanitária acessível a pessoas com mobilidade condicionada. Vão certamente poder conhecer melhor o espaço, vamos ter uma visita guiada de seguida e por isso aproveito para dar nota de que também queria agradecer aos técnicos que aqui estão e que nos vão acompanhar nesta visita. O investimento aqui realizado rondou os 230 mil euros, com participação de 85% do FEDER, contemplou a empreitada, a museografia, o mobiliário do centro interpretativo. Em complemento a esta intervenção, o município de Celurico de Basto procedeu também à limpeza dos parâmetros exteriores, em granito da Igreja da Santa Maria de Viade, para que ela ficasse mais bonita e bem, e por isso este é mais um projeto concluído. É um projeto que demonstra também aqui a capacidade e aptidão que a AMDT tem tido para captar fundos comunitários e também não é graças aos presidentes de Câmara que estão a gerir a AMDT, é graças ao corpo técnico. Queria aproveitar aqui para também cumprimentar o engenheiro Ricardo Magalhães,
que é ele que tem estado a dar o corpo às balas, como nós dizemos na AMDT, porque os senhores presidentes de Câmara têm outras lutas e não nos é permitido muitas vezes acompanhar os projetos como gostaríamos, e por isso os técnicos da AMDT têm esta missão e têm-na cumprido com distinção. Aqui cumprimentar também todos eles na pessoa do Ricardo Magalhães. E pronto, dizer-vos que no fundo o que estamos a fazer hoje aqui é fazer uma inauguração, é um dia feliz para Celurico de Basto, é certamente também um dia feliz para o Sr. Presidente da Câmara, porque os Srs. Presidentes de Câmara têm sempre esta boa vontade em colaborar com as parcerias, seja com a paróquia, seja com as associações, para mantermos vivas as nossas tradições, para preservarmos o nosso património, e quando o homem sonha, a obra concretiza-se. Pelos vistos já foi sonhada por muitos, mas hoje estamos aqui a inaugurá-la, ela está concretizada também graças ao empenho daqueles que foram a cara ou o rosto deste projeto. Por isso, muito obrigada a todos e um bem-aja a todos por estarem connosco hoje. Vai usar da palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Celurico de Basto, Dr. José Peixoto Lima. Muito boa tarde a todos. Começo por cumprimentar a Sra. Presidente da Associação de Municípios do Baixo Tâmega, também, como aqui referiu, Presidente da Câmara Municipal de Marco de Canaveses. É um gosto muito grande recebê-la aqui no nosso Conselho para inaugurarmos este centro interpretativo da Igreja de Viade, integrada na Rota do Românico. Ainda há muito pouco tempo também tivemos a oportunidade de visitar uma outra obra e uma candidatura da mesma associação, que será inaugurada a muito breve prazo, uma intervenção conjunta entre a Câmara Municipal de Celurico de Basto e de Amarante, e que possibilitou a recuperação integral da nossa ponte de arame de Lourido, que junta as duas comunidades de Lourido e de Rebordelo. Queria também cumprimentar o Sr. Vogal Executivo do Norte 2030, meu caro e bom amigo engenheiro Humberto. Ele é aqui nosso vizinho, passa aqui todos os dias, é um apaixonado da nossa ecopista. Toda a gente o conhece, mas se calhar o que muitos não conhecem é que ele também é um filho desta terra, porque aqui trabalhou durante muitos anos. Foi presidente da nossa escola profissional, hoje designada Engenheiro Silva Nunes. Coincidiu com uma altura em que ela sofreu uma profunda alteração, na medida em que as modernas instalações que hoje dispõe foram executadas no seu período, e na altura, antes dessa intervenção, aquelas instalações tinham uns pré-fabricados em muito, muito mau estado. Foi uma revolução autêntica que hoje possibilita olharmos para aquelas instalações e verificarmos o quanto ali foi modificado e que bom é que aquelas instalações têm produzido para os nossos alunos. Queria também cumprimentar o nosso Presidente da Assembleia Municipal, António Machado, os 6 vereadores da Câmara Municipal aqui presentes. Uma palavra muito especial também para o Sr. Vereador da Câmara Municipal de Amarante, um conselho vizinho e amigo. Cumprimentar também os Presidentes de Junta aqui presentes, os membros da Assembleia Municipal, o engenheiro Ricardo Magalhães já aqui foi referido, os técnicos da Rota do Românico. Um cumprimento a todos. E permitam-me que comece por, no fundo, me dirigir ao Presidente desta União de Freguesias de Viade, Molares e Gagos, o Sr. Peneda, porque ele, juntamente com o Sr. Padre Prasídio, hoje seguramente são duas pessoas muito felizes. Já que foi referido que eles, desde há muito tempo, que sonhavam com esta obra. Esta obra que, no fundo, vai permitir que a Rota do Românico tenha aqui um centro interpretativo desta igreja, uma igreja que sofreu profundas alterações, as quais terão a oportunidade ainda hoje de ouvir parte, digamos, da sua história, mas as pedras nesta igreja falam, e é preciso que, muitas das vezes, também nós façamos estes espaços para que essa leitura seja possível e esteja acessível também para todos. Este momento representa um marco na valorização e preservação do nosso património cultural e histórico, e é testemunho do nosso compromisso em honrar e promover a nossa herança cultural. A Igreja de Santa Maria de Viade
É uma joia da arquitetura românica que tem resistido ao tempo, permanecendo como um símbolo da nossa fé e identidade cultural. Esta igreja tem sido um local de devoção e comunidade ao longo dos séculos, abrigando eventos significativos e sendo um ponto de referência espiritual para todos. A sua arquitetura, com os seus capiteis esculpidos, o portal românico e os frescos antigos, falam-nos de uma era de grandeza e profunda espiritualidade. Cada pedra deste edifício conta uma história, cada detalhe arquitetónico é uma ligação direta às nossas raízes. E sim, a partir de agora tem aqui um espaço de leitura da sua história, do seu friso cronológico e das suas profundas cicatrizes que a transformaram até ao momento que hoje conhecemos. Um espaço ainda em investigação e aprofundamento desse conhecimento, porque sempre incompleto. Um espaço também que pode proporcionar a formação em áreas da cultura e património do ponto de encontro desta comunidade. A Rota do Românico, à qual esta igreja pertence, é um percurso que abrange diversos monumentos de grande relevância histórica e artística na região do Tâmega e Sousa, a qual integra 4 elementos do património de Solico de Basto. Para além desta igreja, também a igreja de Ribas e de Fervença e o nosso castelo de Arnoia. A inauguração deste centro interpretativo é, sem dúvida, um passo significativo para fortalecer ainda mais esta rota, proporcionando aos visitantes uma compreensão mais profunda da nossa história e cultura, criando no nosso concelho, nesta freguesia de Viado, um posto informativo avançado que valoriza o nosso território e serve quem nos visita. Este projeto é o resultado de um esforço conjunto exemplar entre a Junta de Freguesia, a paróquia, o município, a Associação de Municípios do Baixo Tâmega e a Rota do Românico. Hoje a palavra de ordem na relação entre as entidades devia ser parceria. Quando várias entidades conjugam esforços para um propósito comum, os sonhos acabam por se realizar, como neste caso aconteceu. Da história mais antiga e das raízes mais profundas desta igreja irão falar-vos as pessoas aqui presentes e em representação da Rota do Românico. Quero falar-vos um pouco da história mais recente e das transformações por que passou este espaço nos últimos anos e que acompanhei de muito perto e de forma direta. Há cerca de 30 anos, já aqui foi referido por Sr. Padre Parcídio, este espaço tinha aqui do meu lado direito aquilo que se chamava o Passal. Na altura estava a gerir também uma equipa que englobava os 4 municípios de Basto, para o Basto, e tive a oportunidade de, não só internamente com os meus colegas da Câmara Municipal, elaborar um projeto técnico de intervenção, mas também a candidatura para esta intervenção. Foi uma alteração profunda neste espaço. Não só de valorização do seu exterior, da colocação deste parque de estacionamento e da deslocação do trânsito que passava aqui do meu lado esquerdo e numa altura em que já se fazia sentir uma pressão muito grande desta ligação, deste atalho para Mondim e para Cabeceiras de Basto, tornava-se evidente que havíamos que criar aqui uma alternativa. Na altura, os terrenos ali em frente foram adquiridos pelo município e foi possível também de integrar essa alteração. Os espaços culturais como este precisam de respirar. Muitas das vezes estão muito mal localizados e por vezes têm relações muito complicadas. É fundamental, sempre possível, valorizá-los. Eles não vivem só, digamos, com a sua imagem. Vivem também com aquilo que são os seus exteriores, sendo que os mesmos é necessário que lhes confira um uso e uma função. E foi isso que, de certa forma, aqui realizamos. Um trabalho, como referiu o Padre Parcídio, ainda incompleto. A Casa da Renda, que está ali à frente, bem que ela estaria, digamos, como património público, mas não é, ainda é privada. Bem sei do sonho dele, não é? Porque os sonhos do Padre Parcídio nunca terminam. Começa um, passa para outro e depois tem sempre um outro a seguir, não é? Quando eventualmente isso se vier a concretizar, seguramente que vai passar no outro que agora não consigo sequer perspectivar. Mas são assim as pessoas com ambição. É assim que nós somos também na vida e nas coisas e é assim que devemos também colaborar. Esta obra reflete a nossa dedicação em preservar a memória comum da nossa comunidade e em oferecer aos visitantes locais onde possam mergulhar na riqueza do nosso património. Neste, como em muitos outros espaços culturais, estamos a ultimar uma intervenção de profunda valorização do Castelo de Arnoia e do seu centro interpretativo.
instalado lá no alto, que também integra, como eu referi, a rota do Românico. Castelo da Arnoia, que é o símbolo maior da muito antiga terra de Basto, que integrava todo o trecho médio do Vale do Tâmega, desde a Cabreira até à vizinha Aboboreira. Era um espaço enorme, uma terra que existiu muito antes de Portugal ser Portugal. Aqui estão as nossas raízes mais profundas, do nosso concelho e dos concelhos vizinhos. Não só dos concelhos de Basto, porque, como sabem, Celurico de Basto chegou a ter integrado no seu território várias freguesias dos concelhos vizinhos de Amarante, de Felgueiras e de Faf também. E, portanto, é esta história que é preciso também contar. É também em prol desta história que estamos todos a trabalhar. Mas não se fica apenas por esse elemento icónico e pelos seus exteriores. Também um percurso pedestre está organizado em torno da aldeia e do castelo. Estamos a ultimar uma intervenção também profunda de reabilitação daquilo que é o circuito turístico dos Moinhos de Argontim, lá no alto da Lameira. Um espaço muito interessante que inclui agora também um percurso ao longo do rio Bugio. Um percurso ribeirinho muito interessante que engloba vários moinhos. São estas obras, estas intervenções que no fundo também atraem aqui ao Conselho muitas pessoas. Hoje, felizmente, Celurico de Basto recebe cada vez mais pessoas vindas de fora, muitas delas de outros países. Vêm, muitas das vezes, para ficar, na maior parte dos casos, para gozar seguramente umas férias e uma reforma merecida. Alguns ainda se dedicam a animar a nossa economia, mas também, ultimamente, estamos a receber muitas pessoas que vêm de outros países para a nossa economia. E é fundamental sabermos integrar todas essas pessoas, porque elas são fundamentais para a economia do nosso concelho e da nossa região. Estamos a fazer, como referi, um esforço muito grande de reabilitação do nosso património. Também as nossas escolas, aquelas que não foram vendidas, e eu não venderei rigorosamente nenhuma, estamos a reabilitá-las para vários usos e funções. Aqui bem perto, em Fermil, ainda recentemente, podemos também inaugurar aquilo que é o nosso centro cultural, que no fundo hoje tem um conjunto de serviços, desde o espaço cidadão aos correios e também um espaço de animação para aquela comunidade que era um anseio já muito antigo. E deixem-me aqui fazer uma à parte, para referir o seguinte: no nosso país gasta-se muitas das vezes muito, mas muito dinheiro a recuperar os edifícios. Mesmo assim, ainda temos muitos abandonados. Muitas das vezes preocupamos-nos pouco com o uso e função desses mesmos edifícios. Pensei que o património só por si vale a pena ser recuperado. Mas também, tão importante quanto isso, é sabermos dar-lhe vida, dar-lhes funções. Preocupo-me muito com isso. E deixo aqui um repto, não está aqui o Dr. Luís Monteiro, da Rota do Românico, que à última hora, por um problema pessoal, não pôde de facto aqui estar presente, mas os técnicos da Rota do Românico levam aqui de facto este recado. É fundamental que este espaço que hoje vamos inaugurar não esteja fechado, não esteja às moscas. Ele não foi reabilitado apenas para reabilitar, no fundo, o edifício. Tem uma função, tem que ter um uso e tem que estar permanentemente aberto ao público. Senão, o investimento se virá de muito pouco, como estava a referir. Terminava, pois, com os agradecimentos. Aproveito o momento para expressar a minha profunda gratidão a todos os que tornaram este projeto possível. A Junta de Freguesia, a Paróquia, os técnicos, os trabalhadores e todos os que, de alguma forma, contribuíram para a concretização deste sonho. O vosso empenho e dedicação são a prova de que, quando trabalhamos juntos, podemos alcançar grandes feitos. Que este centro interpretativo seja um símbolo de orgulho para todos nós, que continue a atrair visitantes, a inspirar os nossos jovens e a fortalecer a nossa identidade como comunidade. Que este espaço nos lembre a importância de preservar a nossa história e de valorizar o nosso património para as gerações futuras. Muito obrigado a todos pela vossa presença.
Chamo o técnico da Rota do Românico, o Dr. José Augusto da Costa, para efetuar uma nota explicativa e, de seguida, uma visita guiada ao Centro Interpretativo de Viado. No final da visita, será oferecido um lanche a todos os presentes pela União de Freguesias de Viado, Gagos e Molares. Ora, muito boa tarde a todos. Vou pôr um bocado aqui mais acima. Eu sou pouco diplomático, mas tenho que, neste caso, agradecer ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Celurico de Basto, à Presidente da Câmara Municipal de Marco Canaveses, também da ANBT, e na pessoa também do Sr. Padre Presídio. Agradeço a todos a vossa presença. Como foi dito aqui, o Dr. Luís Monteiro, o nosso Secretário-Geral, não pôde estar presente. Também não seria ele que iria fazer a visita, seria eu. Geralmente calha-me a mim fazer as visitas. E eu, quando começo a falar sobre uma igreja, demoro sempre 2 horas e meia, está bem? Por isso estão com tempo, não tem? Mas não temos tempo. Isto para dizer, como o Dr. Peixoto Lima dizia, nós aqui falamos de património. E património são 2 palavras. Pater quer dizer pai, mónio quer dizer herança. Ou seja, património é a herança que os nossos pais nos deixaram, é aquilo que nós recebemos dos nossos antepassados e é aquilo que nós devemos deixar aos nossos presentes e aos nossos futuros. E também uma palavra de agradecimento à doutora Cristina pelo facto de ter referenciado o nosso trabalho junto com as escolas. Nós temos um projeto pedagógico com as escolas dos 12 concelhos, mas eu já lá vou, só para dizer que património é algo que nós temos que dar valor e é isso que nos traz hoje aqui, foi a valorização de todo este espaço que depois poderão ver. Eu terei que vos explicar um bocado o que é a Rota do Românico, porque acho que a maior parte das pessoas vê as placas a dizer Rota do Românico, mas depois não sabe o que é a Rota do Românico. A Rota do Românico é um projeto turismo-cultural. Ela nasceu na cabeça de algumas pessoas em 1998 como um meio para desenvolver a região na altura só do Val do Sousa. 6 concelhos: Felgueiras, Lousada, Pasto de Ferreira, Paredes, Penafiel, Castelo de Paiva. Fizemos um inventário, percebemos que naquela região existiam 21 monumentos românicos. Eu explico já também o que é o românico, que era de todo o interesse fazer uma rota, fazer um caminho para atrair visitantes a esta região, para que esta região se pudesse dinamizar através daquilo que nós chamamos o turismo cultural. Mas fomos além disso, não fomos só a recuperar os monumentos, fomos também trazer conhecimento para esta região, fomos trazer valor a esta região e em 2008 abrimos ao público já com uma rota estruturada. Em 2010 nós fizemos o alargamento para agora a comunidade do Tâmega e o Douro. Fomos buscar mais 6 concelhos: Celurico de Basto, Amarante, Baião, Marco de Canaveses, Sinfãs e Rezende. Quer dizer que de 6 concelhos passamos para 12 concelhos, de 21 monumentos românicos passamos para 58 monumentos românicos. Nós na Rota temos várias funções. Uma delas é que vou daqui a um bocado ver convosco, que é explicar o património. Outra função, a função de conhecimento. Nós temos uma série de publicações dedicadas ao nosso território. É um território muito pouco estudado ao nível da história. Era uma região um bocado esquecida pelas faculdades. Nós fizemos um acordo com a Faculdade de Letras da Universidade do Porto, que incitou uma série de estudos sobre esta região. Ao mesmo tempo, também patrocinamos os historiadores desta região a fazerem obras sobre esta região para nós, cada vez mais, divulgarmos o património desta região. Além disso, o nosso serviço educativo, nós todos os anos vamos a mais de 10 turmas de cada concelho do 4º ano, da 4ª classe. Este ano alargamos ao 7º. Eu vou brincar um bocadinho, está bem? Mandaram para mim, que eu tenho cara assim de mais mal, porque trabalhar com meninos de 10 anos é diferente de trabalhar com meninos de 13, 14 anos, mas correu muito bem também, este ano alargamos ao 7º ano. Também temos uma função de conservação e salvaguarda dos edifícios. A Rota do Românico, com os seus parceiros, só desde 2003 até final do ano passado, gastamos na ordem dos 20 milhões de euros só em conservação e salvaguarda, em fundos, neste caso, comunitários, e também pontualmente fazemos concertos. Há pouco tempo temos aqui um concerto. Ontem tivemos um concerto na Igreja da Aveleda, ontem na Igreja de São Miguel, em Entre os Rios. Ou seja, a nossa função acaba por ser dinamizar toda esta região. Está explicado um bocado o que é a Rota do Românico, assim muito sucintamente. Agora, o que é o românico? Não tem nada a ver com os romanos, está bem? Nós até fazemos uma atividade com os meninos que chamamos a confusão dos 3 R's, que é romano,
românico e romântico. Como eu sou o mais brincalhão da rota, digo sempre que nós podemos vir à rota do românico, ver igualmente edifícios romanos, podemos ir a Tongóbrega, a Marco de Canaveses, mas também pode ser um passeio romântico, podemos vir com a nossa namorada, e então torna-se um passeio romântico. Isto é para vos dizer que românico é um estilo artístico, é um estilo de arte que nasce no centro da Europa, neste caso em França, nos finais do século X. Em França está no 10, 11, 12. Em Portugal, chega um pouco mais tarde, é um estilo artístico já do século XII, XIII, XIV e até XV. A principal característica do românico, vocês sabem todos qual é, têm que saber também, porque vocês quando veem as nossas placas, vocês veem um portal de arco de volta perfeita, quer dizer que a utilização do arco da volta perfeita é a principal característica do românico. Já agora também, se repararem no nosso logótipo, tem no meio um caminho no portal, porque o portal é um percurso, a rota é um percurso, e aí temos essa parte do portal. Já agora só uma parte também, um dia estava numa igreja românica e perguntei aos meninos da 4º ano porque é que chamamos portal da igreja e não porta. E há um que me disse assim muito bem à maneira do norte: ó senhor, é para passar para outra dimensão. E eu acho que é a melhor definição de portal que nós temos. É passar de uma dimensão profana para uma dimensão religiosa. Mas outra característica do românico é que é feita na pedra da nossa região. E nós estamos numa região muito rica em granito e daí nós temos edifícios, todos eles feitos em granito. Outra característica do românico é o facto das paredes serem muito grossas. São paredes grossas porque são paredes duplas. Já construíam muito à frente na altura, construíam uma parede deste lado, ao lado construíam outra parede, no meio colocavam terra, saibro e cascalho para fazer o isolamento térmico e o isolamento acústico. Como eu gosto de trabalhar muito com os meninos, eu digo que é como fazer legos, está bem? Uma parede de um lado, outra parede do outro. Se nós não metermos um travessão de vez em quando nas paredes, o que é que vai acontecer às paredes? Elas caem. Por isso, no românico, também já se usava uma pedra que faz o travejamento da parede, vai de uma ponta à outra da parede. Outra característica do românico é a ausência de luz dentro das igrejas. A parede é uma parede autoportante, tem por função suportar o peso do telhado e nós não podíamos abrir grandes vãos de iluminação e daí fazemos frestas, aquilo que nós geralmente chamamos seteiras, mas o nome técnico é frestas, que vocês têm uma do lado da epístola. Já agora, quando estiver numa igreja, são uma à parte, olhem para a frente do altar, do vosso lado direito é o lado do Evangelho e do vosso lado esquerdo é o lado da epístola, está bem? Porque senão, se disserem do lado esquerdo e do lado direito, nunca sabem para que lado é que estão, está bem? Assim, lado do Evangelho e lado da epístola. Quer dizer que no lado da epístola vocês têm uma fresta românica. Outra característica do românico é que na altura não havia livros de catequese. E como é que a catequese era dada? Era dada através das pedras. O Dr. Peixoto Lima falou que as pedras falam, mas é preciso que alguém fale por elas, está bem? Porque elas, se nós olharmos só para elas e não tivermos um conhecimento empírico do que lá está, nós não sabemos o que é que as pedras nos dizem. Mas uma das características do românico é que os padres usavam as esculturas nas pedras para passar um catecismo. Eu vou-vos dar o exemplo. Vocês vão ver daqui a um bocadinho, e aqueles senhores que estão ali ao fundo, se olharem para a vossa direita, vão ver um portal onde estão sereias bicaudais com 2 caudas, que é o símbolo da luxúria, é o símbolo do pecado. Está bem? E o Senhor Padre dizia: não cometam pecados, está bem? E ainda por cima, esta igreja, em termos do que é o trabalho da pedra, está um bocado ligada à nossa igreja de Trabanca. E em Trabanca temos uma sereia com o peixe na mão. Ou seja, temos a tentação, a sereia, e temos o peixe. O que é o peixe? É o símbolo da igreja. Peixe, em grego, escreve-se ictus. São as iniciais de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Quando os romanos se convertiam ao cristianismo, colocavam no chão peixes. E então o peixe, desde sempre, é o símbolo da igreja. Cristo é um pescador. Não se esqueçam que o São Pedro também foi buscá-lo à pesca. O nosso primeiro Papa é um pescador. E então é através disso que nós temos a tal catequese numa igreja. Nós, em Salvador de Passo de Sousa, temos um sol e uma lua. O que é o sol e a lua? O dia e a
Não ouvi. Noite. O princípio e o A e o Z, tá bem? Nunca digam B, tá bem? Que as pessoas dizem sempre B, mas não é B, é o A e o Z. Ou o alfa e o ômega, neste caso, as letras que simbolizam igualmente Cristo. Ou seja, nas pedras são contadas histórias. Vocês vão poder verificar depois ali dentro, vocês vão encontrar, para além de uma sereia que está partida, mas que, quando foi feita, claro que estaria completa, uma sereia bicaudal, o tal símbolo da luxúria, vão encontrar animais, naquilo que vocês vão ler na legenda, que são aduelas, que são animais quadrúpedes, que geralmente estavam um virado para aqui, outro virado para aqui, eles numa só cabeça e costumavam comer um coelho. Se não se acreditarem em mim, vão à sede da vossa diocese, está bem? Vão à Sé de Braga e vão poder ver esses animais a comer um coelho. E porquê o coelho? Não sabem porquê? Os coelhos reproduzem-se muito ou pouco. Então o seu padre dizia, não façam como os coelhos, está bem? E então vocês vão ver que nós temos em muitos sítios temos animais a comer o coelho. Vocês podem depois levantar algum do nosso material de divulgação que nós temos ali. Ou seja, uma das principais características do românico é que as pedras falavam. Se vocês souberem dizer estas principais características do românico, eu já dou por mim hoje com o trabalho feito, está bem? Porque temos essas características. Agora irei falar um bocado sobre a igreja de Santa Maria de Viade, ou como já agora uma pequena correção, está bem? Mas estou a brincar, nós claro chamamos padroeira, mas já agora não se deve dizer padroeira, está bem? Deve-se dizer o orago da igreja. Nós, por erro, chamamos padroeiro, porque o padroeiro desta igreja era o patrono, o homem que recebia as rendas, o homem da casa da comenda, neste caso, o Diogo Melo Pereira. E depois, mais tarde, o Martim Álvaro de Pinto. Ok? Esses senhores é que são os padroeiros, detinham o padroado da igreja, recebiam as rendas da igreja. O orago é a quem a igreja está dedicada. E esta igreja tem uma fundação de finais do século XII, século XIII. A documentação fala-nos já da existência de um mosteiro. Existiu aqui um mosteiro que à época devia ser dúplice, quer dizer que devia ser de monjas e também de monges, mas que ele é referenciado em 1220. Agora você tem uma pedra mais antiga, de 1159, na parede virada para o lado de lá. Eu aqui fico sempre com uma dificuldade, eu depois explico-vos porquê. Temos uma pedra que diz que Dona Dórdia Gomes terá falecido e terá sido sepultada aqui em 1159. Mas a igreja que chega até nós se não me sangarem comigo, é uma manta de retalhos. Porquê? Porque ela teve que ser alterada. É uma igreja românica, tinha um portal bem decorado, porque já agora também um agradecimento ao Paulo Monteiro, deve estar por aí, está ali o Paulo Monteiro, vou agradecer, porque ele foi à Torre do Tombo e encontrou-nos um documento muito valioso de 1718 com a visitação a esta igreja, e a visitação consistia num padre que vinha visitar a igreja. E ao visitar a igreja fazia inúmeras perguntas ao padre, desde logo o espaço da igreja. Nós sabemos os metros que a primitiva igreja românica tinha. Nós sabemos os metros que a nave da igreja tinha, através dessa documentação. Ela é feita com um portal românico, com as tais aduelas que eu vos falei, de animais. Também a mesma documentação de 1718 vai dizer que o arco cruzeiro, sabem o que é o arco cruzeiro? Não sabem? Então vou-vos dizer, está bem? Uma igreja geralmente são dois retângulos. Um pequeno, que é a capela-mor. A grande é a nave. A parte que separa a nave da capela-mor é o arco cruzeiro ou o arco triunfal. O triunfo da Eucaristia está para lá do arco triunfal. O padre, o padroeiro, geralmente manda do arco triunfal para dentro. O povo manda na parte da nave da igreja. Só para vos dizer que esta igreja então foi feita com características românicas,
Só que a Igreja, como nós, vai mudando as modas. Eu costumo dizer, em jeito de brincadeira, quando eu nasci, os móveis eram aqueles todos muito enroscados e para limpar o pó era muito chato, mas depois agora os nossos móveis são todos lisos. E isso vai acontecer nas igrejas. Ou seja, uma igreja românica é feita, como eu disse, em granito. Numa primeira fase é pintada com pinturas só de cor. Por volta do século XV, século XVI, vai receber pintura a fresco. Vocês aqui na vossa igreja têm pintura a fresco naquele retábulo dedicado a Cristo morto, mas é uma pintura de 1759, mas o grande boom da pintura a fresco é século XV, século XVI, estamos a falar ali por volta de 1500, já agora também, não querendo dar graxa a Marcos Canaveses, o nosso melhor conjunto de pintura mural a fresco está na igreja de Santo Isidoro, uma pintura de um senhor chamado Mestre Moraes, que pintou um ano antes para a Sé do Porto, só para perceber a importância, neste caso, dessa pintura. No século XV, XVI, há pinturas nas paredes. No século XVI, a igreja vai sofrer uma grande choque, que vai ser a reforma de Lutero. O Lutero vai se impor contra algumas das leis da Igreja. E a Igreja vai se reunir em 3 concílios, que demorou muito tempo, passou por 3 papas, só acaba em 1563, e a partir daí vai mudar toda a forma de os padres celebrarem a Eucaristia. Aquilo que até agora era pinturas nas paredes, vão dizer que em vez de pinturas nas paredes, devemos ter santos tridimensionais, que é muito mais fácil para o crente se identificar com uma figura a 3 dimensões do que uma figura pintada na parede. Mas para isso é preciso criar retábulos. E os retábulos são aquilo que vulgarmente nós chamamos de altares. Já agora, depois vão ter todos o trabalho de casa. Vão visitar a vossa igreja, porque vocês têm 2 altares que eram da primitiva igreja, ou seja, aquela que foi modificada, já vou lá chegar, em 1722, eram da primitiva, mas quando o Martim Álvaro de Pinto vai fazer obras, vai aproveitar esses 2 retábulos que eram maneiristas, estamos a falar ali por volta de 1670 a 1700, vai aproveitar, vai colocá-los na igreja, mas como foi ele que pagou as obras. Ele quis dizer, eu pago as obras, mas coloco em cima o brasão da minha família. Okay? Daí a moldura dos vossos retábulos é barroca, mas os retábulos são maneiristas. A igreja, como vai se modificando, há a introdução de altares, mas também há outra lei que diz que a capela-mor deve ter mais espaço. O padre deve ter mais espaço, deve estar mais distante da população. E o que é que vai acontecer a esta igreja? Esta igreja não estava assim, está bem? Esta igreja é a única igreja da Rota do Românico que está virada ao contrário. Sabiam disso? Sabiam ou não? A Dona Deolinda diz que sabe, porque a Dona Deolinda de vez em quando tem que levar connosco a falar sobre isto. Ou seja, esta igreja, uma igreja românica, tem sempre uma orientação nascente. Ela está virada com a capela-mor para nascente. Que é para ali, está bem? É por isso que o sol se está a pôr ali neste momento. E então, esta igreja, a primitiva igreja de Viade, estava com a capela-mor virada para aquele lado. Só que havia necessidade de aumentar. Só que a casa, que vocês estão ali, é de 1641. E não se podia aumentar a capela-mor, porque senão iria coincidir com a casa. O que é que vão fazer? Vão demolir a capela-mor e vão construir uma nave maior e vão fazer uma capela-mor deste lado, já numa linguagem que nós chamamos de barroco joanino. Ou seja, vão pegar na igreja e vão torcê-la. Percebem a ideia? Ela estava virada, eu fico sempre na dúvida depois, ela estava virada para ali, para nascente. Vocês agora, ela está virada para o Ocidente, ok? Eles, em 1732, pela Ordem da Comenda, neste caso, da Ordem de Malta, porque esta igreja primeiro foi dada à Ordem do Hospital, mas depois é dada à Ordem de Malta, e são os tais padroeiros da igreja,
porque são eles que mandam na igreja, está bem? O padroeiro é que manda na igreja. O padre Parcídio, agora vou brincar outra vez, está bem? Ao ser colocado aqui, se houvesse ainda a figura do padroeiro, era o padroeiro que dizia sim, porque tinham mais poder do que o bispo. Okay? Se eles não quisessem que o padre viesse para aqui, ele não vinha. Esta figura do padroeiro é extremamente interessante neste caso, para o património. É por isso que a vossa igreja é diferente de todas as outras, sabes isso que mudou, e quando vão demolir, as pedras vão ser usadas e vão ser retiradas da igreja e muitas delas vão se perder, outras chegaram até nós no tempo. Vocês aqui neste prédio vão confiar em mim, onde está a parte da placa, tem uma pedra que pertencia à primitiva igreja românica, nós chamamos um enxaquetado. Já agora também, eu posso ser despedido por causa de dizer isto, eu ainda não percebi porque é que o mosteiro São João da Arnoia também não está na rota do românico, porque, brincando um bocadinho, ele até na casa de banho tem românico, porque na casa de banho que está ao lado, na sacristia, ele tem românico. Isso foi um trabalho da Faculdade de Letras, não passou para nossas mãos, mas até o vosso mosteiro da Arnoia também vai sofrer um pouco como a vossa igreja. Vão aumentar a capela-mor, vão mudar a fachada, ou seja, eu quero que vocês percebam que uma igreja é um sítio que está em constante mutação, não só ao nível das pedras, mas também ao nível das devoções. Eu acho que costumo estender um bocadinho já demais, não sei se querem que continue, mas é melhor porque temos umas sandes de porco à espera. Já agora, em relação ao que o Dr. Peixoto Lima falou, a Rota do Românico comprometeu-se e na quinta-feira, às 10 da manhã, estará cá um colega ou eu. Nós iremos estar cá de quinta a domingo, das 10 da manhã. Temos um horário, temos que almoçar como toda a gente, está bem? Fechamos às 13 horas, abrimos às 14 e depois fecharemos às 18 horas. Iremos estar abertos de quinta-feira a domingo. Serei eu, será a minha colega Karina, que ali está também, o meu colega Joaquim, a minha colega Cidália, o meu colega Ricardo, falta Maiana, um de nós estará cá para vos receber. Hoje não dá para vos explicar tudo, porque o tempo é muito pouco, mas aproveitem, vai ser grátis ainda por cima, não tem que pagar, venham, não venham todos juntos, porque senão o espaço também não é muito grande, mas venham em família, porque a nossa função passa por esta mesmo, preservar o património, mas colocá-lo à disposição das pessoas, porque não é um património nosso, é um património que é de todos. Okay? Obrigado a todos. Eu agora vou fazer uma visita guiada, mas nunca vemos todos lá dentro, mas estarei lá para todos.
para aqui e eu tinha por favor Podem entrar, antes de falarmos aqui só um bocadinho, não vai ter essa tudo ao mesmo tempo. Agora, da parte do espaço de trabalho, nós temos nossas monografias, cada uma delas tem um texto sobre este edifício. Como nós somos uma entidade pública, todas elas também estão online, vocês podem ir à nossa página e descarregar, neste caso, o fecheiro está online. Nós naquela parede temos uma cronologia do edifício, ou seja, aquilo que estamos falando está ali colocado, neste caso, numa cronologia. Depois aqui, temos aqui a simulação do portal virado, deixa-me fazer as contas, virado a norte, não, virado a sul, não virado a norte, que é fazer as contas. E depois aqui atrás, eu tenho que fazer essas contas, tenho que pousar norte-sul. Sim, aquele ali, neste caso, costuma ser a norte, neste caso está para sul. Ali temos uma série de pedras, que são as tais aduelas, que deviam pertencer ou ao arco cruzeiro, ou então ao portal. E aqui estão os tais animais que eu vos falei, vão confiar em mim, a pata, o corpo do animal, ele aqui, a cabeça viria por aqui, e esta parte já é o tal animal que ele vai comer. O mesmo acontece aqui. A tal aqui, ou seja, estas pedras juntavam-se e formavam, neste caso, dois animais que comem o tal coelho. Se não se aguentar ninguém nisto, tem uns amendoinhos a comer o coelho, está bem? Podem ver aqui duas águias a comer um coelhinho. Conseguem ver? Já agora, eu dia também disse aos meninos que iam ver uma águia e um menino só perguntava: ó professor, a águia? Não, é águia. Eu vou dizer que vou tratar da caixa da zona de e se olharem, temos duas águias, porque a águia é o único animal que voa ir. Foram retiradas da primitiva igreja. Quando fazem as obras, elas são retiradas. Elas estavam em depósito, algumas delas estavam em depósito aqui na igreja, e outras estavam em depósito e outras estavam na Câmara Solícia de Baixo, na biblioteca. O Sr. Padre Parcídio tem uma admiração por esta, porque esta já foi para uma exposição para a Espanha, já estamos aqui. Aqui continuamos. São pedras com 800 anos de trabalho, sim. 800 anos de trabalho. Aqui continuamos. Aqui vocês conseguem ver bem o tal animal que está aqui. Conseguem ver aqui conseguem ver, porque isto aqui está completo. Um animal, outro animal, formam-se numa só cabeça e depois sai daqui aquele que seria então o tal animal, ou muitas vezes até o próprio homem que é comido pelos dois animais. Aqui é a mesma situação, ou seja, tudo isto são aduelas. Aqui temos um capitel. Este capitel durante muitos anos serviu para estar como um suporte da Senhora das Candeias. Estava dentro da igreja. É um capitel românico. Tem uma curiosidade que tem já a utilização da flor de lis, que temos aqui, também representada a flor de lis. Aqui uma imposta com um friso. Mas também poderá ser, porque ela tem duas faces, também poderá ser uma das aduelas do portal. Consegue-se ver que o trabalho é um trabalho já muito a bisel, nós chamamos de trabalho superficial sobre a pedra. Estamos já no século XIII, já há uma predominância deste trabalho. Já agora, como nós pertencemos aqui à Diocese de Braga, duas águias, podem depois lá ver, duas águias que comem, se for como na sede de Braga, que é onde está o exemplo máximo deste, comem também novamente outro coelho, ok? Também já agora, sem querer ser muito mauzinho, está bem? Sem querer ser obsceno, também podem ver os cachorros desta igreja, porque temos um homem
um exibicionista e, ao lado, uma mulher também a exibir o sexo. Porque no românico tudo se mostrava, não só o que era religioso, mas também o que era profano. Quando eu falei em Arnoia, a parede virada a norte de Arnoia está cheia deste enxactado e consegue perceber mesmo onde é demolido para fazer depois a Capela Mor, já uma Capela Mor do século XVIII. Eu diga que quando fizemos a proposta dos 4 elementos, nós não fizemos 4, foram 7. Foi estes 4, mais o Mosteiro da Arnoia, mais também a ponte romana de Ribas, das Pias, e foi também... Sim, mas eu vou dizer, isto foi um trabalho da Faculdade de Letras. Não fomos nós. Nós temos uma entidade superior, temos uma comissão científica, e foi a comissão científica que fez esse trabalho de avaliação. Nós não podemos concordar com tudo. Poderá ser com um dia destes, se me dá opinião. O tal enxactado, esta é uma característica do românico da região de Jaca, em Espanha, depois vai dar o nome de enxactado. Para mim, a melhor peça que chegou até nós é este magnífico capitel. Este capitel está muito bem trabalhado, é um trabalho de pedra muito perfeito. Reparem que parece quase cordas que se entrelaçam, que estão aqui apresentadas. É um trabalho muito fácil de fazer numa pedra mais mole, como a pedra ansã, a pedra calcária, mas no granito é muito difícil de fazer. E depois tem alguns pormenores engraçados, que eles às vezes colocavam quase cabeças de animais, as orelhinhas, os olhinhos, que estão aqui visíveis, e ao mesmo tempo também aqui podem ver, porque geralmente na primeira letra dos livros do século XII, século XIII, era sempre uma letra muito trabalhada e da boca saía um animal e da boca saía uma série de motivos decorativos que aqui estão representados. Novamente o tal enxactado. Outro friso do enxactado. E também uma duela friso, onde se consegue perceber aqui o trabalho, neste caso, da pedra. E depois também, já que está aí o Padre Pracídio, está ali o Padre Pracídio, temos aqui o Orago, peço desculpa, temos aqui o Orago, a Nossa Senhora das Candeias, é uma imagem já do final do século XVII, século XVIII, e temos também esta magnífica peça de um São Paulo. É um São Paulo do século XVIII, ele já tem olhos de vidro, mas em termos de escultura é um trabalho muito apreciável. Ela é feita em madeira, depois leva gesso, e é por isso que vocês veem esta parte branca. Depois do gesso leva argila, depois da argila vai levar um mordente, que pode ser até em água, mas geralmente, eu hoje falo muito de coelho, eu também sou José Augusto de Coelho, está bem? Geralmente são as cartilagens do coelho que são cozidas, sai uma goma, coloca-se, e depois coloca-se folha de ouro, e depois coloca-se tinta sobre o ouro. Ou seja, aqui não é ouro sobre azul, é azul sobre o ouro. Okay? Geralmente, curiosamente, o azul quase sempre é usado nos mantos da Nossa Senhora, porque o azul era a cor mais cara. E então só era usado nos sítios, neste caso, nobres. Esta é uma imagem do século XVIII. Tenho olhos de vidro. Posso contar a história? Não sonham comigo? Posso contar a história? Não sonham comigo do milagre? Do milagre? Não, do milagre. Pronto. Ela aqui tem um buraquinho, aqui atrás, tem um buraquinho, porque para colocar os olhos de vidro tem que fazer um buraco na cabeça e depois colocam os olhos de vidro, está bem? Depois esta zona fica sem miolo. Okay? Depois ganha umidade, com as diferenças de temperatura, a umidade sai, mais um milagre, está bem? Não é milagre nenhum, é uma coisa muito normal de acontecer, tem uma coisa à parte. Também já agora também, para terminar mesmo, quando dizem que os santos não têm alma, também é verdade, porque as imagens dos santos, geralmente retira-se o miolo, o cerne da madeira.
É por isso que eles não têm alma, porque não têm costas. Porque se não retirarem no cerne, ela racha, ok? É por isso que dizem que os santos não têm alma, que não têm costas. Isso tem a ver com, neste caso, o trabalho. Pronto, eu acho que já chega. Os santos choram, sim. Estamos aqui numa das 4 joias do românico em Celúrica do Basto. Esta igreja tem agora
outra projeção com este centro interpretativo? Sim, na realidade, São Rico de Basto integra a Rota do Romani com 4 elementos. Um deles é esta igreja de Viade, que passa a ter, através desta intervenção de reabilitação deste edifício, um centro interpretativo, não só da igreja, mas também da Rota do Romani. Na verdade, este elemento é o que se localiza mais a norte da rota, e pode constituir-se como uma importante porta de entrada de toda a rota, que constitui, portanto, este elemento patrimonial, e penso que a partir de agora também é a rota que ganha aqui uma nova vantagem naquilo que é o seu percurso. Tivemos a oportunidade também, e aproveitando esta intervenção, para, no fundo, valorizar a Igreja de Viade, sobretudo nos seus exteriores, limpando, restaurando e reabilitando. É desta forma que nós nos colocamos perante o património. A rota não tem que ter espaços como este, que explicam a história e as suas raízes mais profundas, mas é importante também que os elementos se mantenham em bom estado de conservação e devidamente tratados e asseados. É desta forma também que, neste momento, para além da intervenção que estamos a fazer em Viade, também estamos a ultimar a intervenção no Castelo da Renoia e no seu núcleo interpretativo, esse já colocado há bem mais tempo, mas na realidade também, ao fim de alguns anos, o mesmo já carecia de uma intervenção também de uma certa importância. Queremos manter vivos estes espaços, queremos mantê-los também abertos permanentemente ao público. Esse é, no fundo, também o desafio que se coloca não só ao município, mas sobretudo à Rota do Romani. Como eu referi na minha intervenção, não importa reabilitar o edificado só por reabilitar. Isso é muito importante na lógica da preservação do património, mas é fundamental darmos vida a este espaço. Ele falava precisamente no Castelo da Renoia, que é o românico número 1 do Conselho, que quer levantar o véu de algumas melhorias, que já é visitável, mas em que vai consistir a nova requalificação? São, sobretudo, os acessos, foi também a colocação de elementos, sobretudo de madeiras, que já estavam muito danificados, porque é possível aceder no torreão do castelo ao ponto mais elevado. Aliás, de lá se vislumbra uma panorâmica, diria, única, mas é preciso que todos os elementos estejam devidamente tratados e em segurança. Foi isso que nós fizemos. Reabilitamos também todo o edifício do centro interpretativo, os acessos, a parte da iluminação, que algumas delas também já estava muito danificada. É importante também dar aqui esta nota. Por vezes, nestes espaços, somos confrontados com algum vandalismo. É importante passarmos esta ideia. O património é de todos. Não é do município, não é da junta de freguesia, não é das paróquias, é de todos. Quando alguém danifica esse património, é um dano que estamos a provocar também, não só na nossa cultura e no nosso património, mas também é, no fundo, um bem patrimonial que está a ser destruído e está a ser danificado. Só para concluir, a requalificação está concluída, já está visitável ou é dentro de algum tempo? Já está concluída, já está visitável. Na semana anterior teve lugar a jornada medieval, precisamente na aldeia e no castelo, e está hoje novamente aberto ao público, visitável e em segurança. Presidente da Associação de Municípios, que é, digamos, a entidade
que vai gerindo também estes projetos, isto é uma obra que vem enriquecer o património da AMDT. Sim, efetivamente a AMDT tem nos seus objetivos concretizar projetos que valorizem o património. Este da Igreja de Viada, o Centro Interpretativo de Viada, é mais um deles. É uma parceria com a Rota do Românico, com a paróquia daqui de Viada e também com a Junta de Freguesia e, logicamente, com o município de Celurico de Basto, e que efetivamente é um investimento numa candidatura que realizamos de cerca de 230 mil euros, que concretiza aqui o terceiro ponto fulcral, que é a Rota do Românico, com os seus centros interpretativos. Nós tínhamos 2, passámos agora a ter 3. Este vai ter aqui um papel especial, porque é neste território. Os outros 2, como sabem, um fica em Lousada, o outro fica em Penafiel, e por isso hoje é aqui um dia de festa para esta comunidade e é também para nós, porque sabemos que estamos a investir em património cultural e arquitetónico, que também tem este objetivo de promoção de todo o outro território. Este não é o edifício só, este edifício vai ter vida própria e vai ter uma finalidade muito importante para todo o território, que é promover toda a Rota do Românico e todo o património que nós temos no território, aqui nestes municípios, que são os 6 que integram, aliás, os 12 que integram a Rota do Românico, que é um território muito vasto e que efetivamente temos vindo a trabalhar com os municípios na sua recuperação e temos conseguido este financiamento, neste caso em específico por Norte 2020, e que também nos deixa orgulhosos, porque é uma marca que fica no território, que é uma marca que também se consolida com a AMDT, mas sobretudo com o papel ativo que os municípios têm, aqui em concreto com o Sr. Presidente da Câmara, Peixoto Lima, que teve aqui um papel muito importante também, e efetivamente, logicamente, na parceria que depois os Srs. Presidentes de Câmara faz, como é o caso aqui, com as associações, com as juntas de freguesia e com as paróquias. Acho que temos de estar todos felizes pela importância que este vasto território vai ter a partir de hoje, mais o Centro Interpretativo da Rota do Românico, e mais feliz ainda aqui em Celurico enviado, porque ele vai ficar cá sediado. Obrigado. O Sr. Presidente já falou tudo.